ideia, Laurita, é ser um bate-papo, não precisa ficar nervosa. Eu tô super nervosa, não vou mentir pra você. Mas eu tenho que fingir que eu não tô nervosa, porque, né, o papel da professora é ficar tranquilinho. Sim. Uhum. Os alunos, tanto lá do Instagram quanto do meu YouTube, mandaram uma série de perguntas e eu vou repetir algumas dessas perguntas para você, porque os alunos querem entender como que esse mil foi construído. Só que eu vou Uhum. começar com uma pergunta que sou eu que gostaria de fazer. O que você acha que foi determinante para esse mil? O que você acha que é o mais importante para um mil? E assim, lembrando que o mil não é uma nota em si, né? O mil é tão bom quanto um 980, um 960. Como Uhum. você construiu o seu alto desempenho? Eu acho muito difícil falar uma coisa, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho muito significativa, no meu caso, foi estudar muito repertório. Porque eu acho que quando você tem repertório, você consegue embasar muito sua redação, sem precisar recorrer a coisa que você não sabe, entendeu? Então, se você tem por exemplo, um argumento que eu usei, o epistemicídio, foi uma coisa que me embasou muito naquele desenvolvimento, até porque eu nem sabia direito de que povos eu tinha que falar. Até você falou naquele vídeo da correção que não precisava muito aprofundar nisso. E, assim, eu realmente não sabia muito o que falar, por não ter muito conhecimento sobre, mas, assim, com o repertório, eu já consegui falar sobre sem ter que ser uma expert no assunto, entendeu? Eu até falei isso sobre o seu texto, não sei se você viu, que eu gravei um vídeo corrigindo o seu texto. Uhum. Puxei super o seu saco, eu não sei se você viu. Mas Sim. uma das coisas que eu achei mais legais no seu texto é que, sendo professora, dava para saber que você não sabia muito sobre povos e comunidades tradicionais, mas que você conseguiu se virar com Sim. os argumentos, os repertórios sobre grupos minoritários e sobre as questões mais ligadas à identidade cultural, à diversidade cultural. Uhum. Beleza, então, ó, não sei se você viu aí, eu estou aqui anotando. Você já está aí Sim. cansada de conhecer essa câmera da mãozinha. Sim. Primeiro, estudar muito os repertórios. Beleza. Posso começar agora a te apresentar as outras perguntas dos outros Pode, alunos? pode Então, sim. bora lá. Então, Tá bom. a primeira pergunta que eu vou te mostrar aqui é: qual que era o seu método de estudo para o Enem, né, para a redação do Enem, como é que ficou sendo a sua rotina de estudo e quando que você tirou o seu primeiro mil dentro do meu curso? Então, o meu método de estudo era, assim, essencialmente fazer redação. Eu fazia uma por semana, e quando eu fazia simulado no fim de semana, eu fazia essa extra e sempre mandava para correção no Discord, né, que tinha a plataforma de corretor. E aí eu sempre via a aula, e o muito importante também, sempre que eu corrigia a redação, eu estudava aquela redação. Então, eu estudava o que eu tinha errado, analisava muito o que eu tinha errado, e também ficava iluminando o repertório, iluminando o que tinha dado certo, o que eu tinha gostado, o que tinham falado bem, entendeu? E sempre que você dava repertório, tinha vezes assim que eu não entendia muito bem. E eu acho importante você estudar se você não entendeu. Então, por exemplo, você deu um repertório tal. Então, se eu achava interessante, eu ia lá e procurava sobre, entendeu? Se tinha alguma coisa que eu não tinha entendido direito. E eu acho que é isso, aula, redação, análise da redação e estudo de repertório, basicamente. E o Ó, primeiro mil, eu não sei quando foi, não, não lembro direito. Eu realmente não lembro, mas assim, foi mais assim, no final, sabe? Não foi no começo. eu dei uma olhada na plataforma Imagine, fui lá um pouquinho pulsar as suas notas. O seu primeiro mil levou 6 redações. Você já tinha produzido 6 textos até vir o primeiro mil, que é um resultado rápido, mas também não é imediato, né? A gente leva um tempo nesse polimento, que é o que eu acho, pelo menos na minha opinião, que é destacado aqui pelo seu método de estudo. Ok, uma redação por semana, mas você não se limitava a escrever a redação, né?
você analisou os erros, os acertos, Sim. você aprofundou conteúdos. Isso eu acho bem Isso. interessante. Eu acho que não adianta você só receber aquela nota para você ficar feliz ou triste, sabe? Aquela nota serve para você ver o que você errou, não ficar feliz ou triste com a nota, entendeu? Então, é bom analisar realmente o que foi dito sobre a redação. Porque a nota é só uma nota, é só um número, né? O que Sim. importa são as observações. Ok, uma outra pergunta, né? Eu estou ali juntando perguntas que são relativamente comuns. Uma dúvida que apareceu muitas vezes, né, com diferentes maneiras de serem formuladas, é se você tinha um modelo de texto. Aí, ó, tem pergunta do Luiz Gustavo, tem pergunta do João Vitor, que é assim, você sempre usou a mesma linha, estrutura de argumentação, se você tinha um modelo de texto, se você tinha uma fórmula de texto. E aí, como é que você Então, chegou àquela estrutura? eu acho que eu não posso falar que eu tinha um modelo pronto, porque eu ouço muito falar de modelo pronto, mas eu acho que eu não usava. Porque, assim, eu tinha uma receitinha, mas eu não tinha modelo que eu sempre falava igual em todos os textos, entendeu? Eu tinha uma receita, então, na introdução eu começava com o repertório, aí no segundo período eu conectava com a situação, no terceiro eu fazia a tese. Então, eu tinha uma receitinha, mas era uma estrutura que eu criei, entendeu? Eu acho importante você achar o seu estilo de texto e não ficar copiando. Porque eu acho que é melhor se apropriar daquilo que você se sente confortável e sabe que dá certo. Então, foi uma coisa que não foi de uma hora para outra, sabe? Foi, assim, no final que eu já sabia exatamente qual era o meu modelo, entendeu? Então, não foi aquela coisa pronta, mas no final já era uma coisa muito objetiva de se fazer, sabe? Ó, então eu vou até usar aqui uma câmera dos bastidores, que é o seguinte. Ó, estou nos bastidores. O que aconteceu com a Laura e que eu acho que acontece com os alunos em geral, nos meus cursos, nas minhas aulas, não é ter um modelo pronto, uma fórmula pronta. É, na verdade, desenvolver a própria rotina de escrita, ter ali um passo a passo próprio que te dá segurança, por exemplo, para escrever sobre um tema sobre o qual ninguém escreveu. Eu tenho quase certeza que foram pouquíssimos alunos que já tinham escrito especificamente sobre aquele assunto. Mas quando você tem um modelo próprio e quando você tem uma rotina, um roteiro de escrita, acho que acaba dando uma certa tranquilidade, né? Isso. Dá uma segurança. Porque você, assim, cada redação vai variar de uma para outra, claro, mas você já sabe exatamente o que fazer, sabe? Como prosseguir numa situação que você vê um tema e não sabe o que falar, sabe? Ó, e aí uma outra pergunta que apareceu aqui. Qual que você acha que foi a sua média de nota durante a preparação? É uma pergunta que apareceu muito, assim. Como era a sua nota quando você começou para chegar até esse 1000? Porque, gente, no finalzinho do curso, ela tem uma sequência de 1000. Se vocês quiserem depois, eu posso ter esse momento. Ela tem uma sequenciazinha de notas muito boas, só que no final, o resultado demora um tempo. Como é que era a sua média de nota ao longo dessa jornada? Eu acho que a minha média era 960. Você estava Uhum. fazendo mais, era um polimento da nota. Isso. Uhum. Tem uma pergunta aqui que se repetiu 200 vezes. Como não errar nada na competência 1? Eu vou te deixar responder e aí depois eu respondo. Tá. A C1 era a que eu tinha muita dificuldade. Inclusive, no ano em 2021, foi a única competência que eu errei. E eu não consegui identificar o que era. Mas, assim, no seu curso, eu aprendi muito, porque eu acho que C1 é muito detalhe, entendeu? Tem que realmente ser muito detalhista e tem que fazer redação para saber o que você está errando. Então, você não vai saber o que você está errando se você não fizer redação. Então, tipo assim, a cada redação que eu ia fazendo, mais um erro eu sabia que eu estava cometendo, entendeu? Então, eu acho que é prática, realmente prática de redação. Não Ó, tem outra coisa. e eu vou dar a minha resposta para isso, tá? Gente, não é uma questão de não errar nada na C1. Tanto que eu corrigi o texto da Laura lá no YouTube e eu achei uns errinhos super pontuais. O negócio é reduzir a competência 1 e torcer para ter poucos erros, né?
O que a Laura fez e que eu acho imprescindível não adianta você estudar todas as regras gramaticais. Pegue pontualmente aquele erro que você teve e estude aquele erro, aquela regra. Então, como não errar a C1 na verdade, fazer um estudo de quais são os seus erros, analisar erros e acertos e afinar os detalhes. Eu acho que isso talvez tenha feito diferença, mas o 1000 não é necessariamente um texto sem defeitos, até porque não existe nada sem defeitos no mundo. Ele é um texto com pouquinha coisa a ser ajustado, tá? Vamos para mais uma pergunta. Essa daqui apareceu loucamente. Como você seguiu a argumentação para fechar a C3? Os meninos morrem de medo da competência 3, que avalia a argumentação, que avalia o projeto de texto. Como é que você, mesmo antes de começar o meu curso, mas obviamente isso foi confirmado lá no curso, como é que você conseguiu a C3 perfeita? Então, eu lembro que, mais ou menos no meio do ano, eu ainda tinha muito problema nessa competência. E eu acho que é você meio que fechar a brecha, entendeu? Então, qualquer coisa que você imaginar que o corretor vai perguntar, você já não deixa ele perguntar, entendeu? Então, dá exemplo. Isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Eu falava, mas não dava exemplo. Então, dá exemplo. É uma coisa muito boa. E deixar muito claro, sabe? Não, não dá nenhum motivo para o corretor te questionar. Então, deixar tudo amarradinho, fazer um período de finalização bem amarrado e um repertório que tenha a ver, sabe? Que realmente tenha a ver, que não seja só aquela coisa jogada. Então, aqui eu vou dar a dica daquela perguntinha mal educada. As pessoas às vezes acham que eu sou ranzinza. Pelo contrário, mas eu quero sempre que os alunos fechem qualquer argumento com o e daí? Aonde você quer chegar com esse argumento, que é essa ideia de fechar o argumento, de amarrar o argumento. Além disso, excelente, Laura. A exemplificação é uma estratégia muito boa para quem ainda perde ponto de competência número 3. Ok, vou fazer mais uma perguntinha, porque tem gente aqui que mandou uma sugestão. Ai, corrige o texto dela. Já corrigi o texto dela no nosso YouTube. Já comentei o tema de redação no YouTube também. Encerrando essas coisas, o Jeff estava perguntando assim, qual que era a sua maior dificuldade nessa preparação e qual era a sua maior facilidade na produção de texto? Em que você confiava que ia dar certo e qual era a sua maior fonte de ansiedade? Então, eu acho que uma qualidade que eu tinha é que meu texto era muito fluido e um defeito, assim, era brecha na argumentação. Eu tinha muita falha na argumentação, que o corretor sempre perguntava, mas o que você quis dizer com isso? Mas o que, como assim? Me dá um exemplo, eu não entendi, sabe? Eu tinha muita dificuldade na argumentação, assim, fui aprimorando assim mais pro final, porque eu fui entendendo que eu tinha que dar exemplo, que eu tinha que amarrar, que eu não podia deixar nada na dúvida, entendeu? Acho que foi Então, você isso. acha que eu posso colocar ali, né, nas nossas 3 perguntas, o que, por quê e o e daí? Dá para eu colocar aqui a pergunta, por exemplo, no meio, Sim. como uma pergunta obrigatória? Acho que sim. Eu gosto bastante de exemplificação. Exemplificação salva a vida da gente. Uhum. Ok. E aí, mais uma pergunta. A gente tem aqui também uma pergunta que eu acho muito interessante, que é uma pergunta mais psicológica. Como foi a sua preparação na semana de prova? Então, eu tava meio mal, assim, na reta final do Enem, de verdade, eu não consegui estudar direito. Mas eu tentei não fazer tanta redação enlouquecidamente, porque não vai adiantar. Eu tentei revisar, então eu reli tudo que eu tinha feito desde o início do ano e fui estudando muito repertório. E assim, confiei, entendeu? Porque chega uma hora que não tem mais o que fazer, eu só tenho que entregar. E aí eu confiei e deu certo. No dia eu tava, que bom que eu tava bem, né? Foi um dia que eu tava bem para fazer a redação. Eu tava muito nervosa, assim,
mas eu tava com a cabeça no lugar, sabe? Então, eu acho que não exagerar durante a semana da prova é muito importante para você ficar tranquilo, sabe? Até porque medo é normal, né? O medo é até bom, porque o medo deixa a gente um pouco mais cuidadoso. O que não pode é ter aquele medo paralisante de, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E já que você falou ali de estudar repertório nessa última semana, a gente tem aqui uma pergunta da Maria Eduarda. A Maria Eduarda mandou a pergunta assim: como que você estudava eixo temático? Então, eu não, antes do curso da Jana, eu não estudava por eixo temático. Eu só fui começar a estudar por eixo temático quando começou a ter as aulas de eixo temático. Então, isso foi muito bom para aprofundar cada eixo, mas quando eu fazia o meu caderno de repertório, eu não fazia por eixo porque tinha repertório que cabia em outro eixo, sabe? Então, eu fazia por área do conhecimento. Então, eu fazia filosofia e sociologia, cinema, literatura. E aí, quando eu ia estudar o eixo, aí sim, eu pegava, esse repertório dá certo, esse também, entendeu? Ó, e eu vou ser muito sincera, gente. Quando eu peguei a redação da Laura, eu tive um momento de assim, ai meu Deus, eu quero dar um abraço nela. Porque ela começa o texto dela falando de Pocahontas. Sim. Ela cita Pocahontas, né, num texto sobre povos e comunidades tradicionais. Ela cita Pocahontas, ela passa pela noção de epistemicídio e ela termina, no final das contas, discutindo também o princípio responsabilidade do Hans Jonas, que nem é um repertório que eu dou na aula sobre diversidade e identidade cultural brasileira. Eu gosto de usar o Hans Jonas, princípio responsabilidade, em temas ambientais. Então, você fez isso de verdade. Você pegou o repertório de um É, eixo e jogou no outro. sim, aham, exato. Isso eu tinha mais facilidade com isso, porque não se encaixa só em um eixo, né? Tem um que é mais abrangente, assim, então Beleza, foi então isso. agora uma pergunta minha para a gente encerrar esse papo. Tá. Se você tivesse que dar uma dica para quem quer tirar 1000 no Enem 2023, no Enem 2024, qual seria? Eu acho que é analisar o que você está errando e trabalhar nisso. Eu acho que isso é Beleza. muito importante. E aí agora eu vou fazer aquele momento puxar a brasa para minha sardinha. De tudo o que rolou no nosso curso juntas, o que você acha que te ajudou nessa conquista? E aí eu vou tomar uma cerveja depois que eu gravar esse vídeo. Olha, tem muita coisa realmente, mas eu acho que o que fez eu aperfeiçoar foi a correção com o plantão de redação, sabe? Toda semana eu estava lá corrigindo com um corretor diferente. E eu acho que isso foi muito importante, sabe? Para eu conseguir aplicar o que você falava na aula e aí ver se eu estava fazendo certo, sabe? E aí eu posso até contar uma fofoquinha dos bastidores, eu posso colocar os prints aqui. Na hora em que a gente mandou no grupo de WhatsApp da equipe, você tinha tirado 1000 e tal, foi muito bonitinho que vários corretores comemoraram a vitória ser sua, né? Letícia comemorou, Felipe Villanova comemorou, a Mari Raab comemorou. Eu achei bonitinho porque deu para ver que você desenvolveu ali um cotidiano de presença nos plantões e nas monitorias que eu acho que é determinante. Não adianta nada a aula teórica sem a produção constante, sem o treino constante, sem a correção e a autocorreção constante. Isso. Laurita, muito obrigada pela sua presença aqui, por esse bate-papo, pela confiança no meu trabalho, e eu queria te desejar todo o sucesso do mundo. Que esse Obrigada. 1000 seja o primeiro de uma série de outros 1000 que você vai ganhar nesta vida. Muito obrigada, eu que agradeço também todo esse apoio, né? Tanto seu quanto de toda a equipe, que com certeza fez muita diferença nessa nota. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada pela validação do meu trabalho, no final das contas,
E tudo que eu posso te desejar agora é que esse 1000 se multiplique na sua vida. Um beijo. Muito obrigada. Beijo.